Olá, eu queria compartilhar uma palavra de Deus para você. Eu não sei como você está vivendo, como você começou, está terminando o seu dia, mas eu tenho certeza que você tem objetivos, tem desafios e tem algo em seu coração que talvez esteja tirando até a sua paz. A palavra de Deus é um manual de vida, um manual que nos ensina a caminhar a cada dia. Ele tem resposta para tudo, para tudo. E talvez aquele texto mais comum que você já tenha ouvido 1 milhão de vezes, ou talvez você que esteja ouvindo nem esteja acostumada com a palavra de Deus e não conheça esse texto, não importa. Mas eu sei que Deus quer falar com você, quer transformar a sua vida, quer abrir um caminho no meio do mar, da mesma forma que ele fez com Moisés, hoje em sua vida. Só que a palavra de Deus ela é condicionante, ou seja, ela se condiciona a alguma atitude sua. Embora a salvação seja de graça, pela graça de Deus, sem merecimento, você também precisa aceitar. Então sempre você tem que tomar algum passo para receber as promessas do Senhor. Existe um texto aqui em 2 Crônicas 7, no momento que o rei Salomão estava fazendo a entrega de um templo maravilhoso, grandioso que ele fez para Deus. E nesse momento ele faz uma oração de clamor. Primeiro Salomão faz a Deus uma oração de clamor, dizendo sobre o pecado do povo, dizendo que se o povo clamasse, se o povo mesmo que em pecado buscasse ao Senhor, que o Senhor o ouvisse. Então Deus vem e dá uma resposta para Salomão. E essa é uma resposta fantástica que nos ensina e que nós podemos aplicar no nosso dia a dia. É um texto que diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos, dos céus, o ouvirei. Perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Esse é um texto assim que nos dá primeiro algumas ações para depois dar alguma resposta muito clara, muito boa, muito profunda sobre a nossa vida. Então ele fala que se eu, o povo de Deus, aquele que Deus chama pelo nome, aquele que Deus escolheu, aquele que a palavra diz que Deus colocou assim, o meu nome gravado na mão dele. Se eu me humilhar, olha que legal, primeiro eu preciso me humilhar, ou seja, me quebrantar, ou seja, reconhecer que Deus é soberano, ou seja, reconhecer os meus erros. Então, o primeiro passo para chegar à presença do Senhor é realmente se quebrantar, se desnudar, identificar quem é Deus e quem é o servo aqui, se colocar diante da presença do Senhor e ele fala, e orar. Então, no momento que eu declaro, eu falo, Senhor, eu não sou nada, Senhor, eu estou errado, Senhor, eu estou colhendo aqui exatamente o que eu plantei, mas agora eu vou entrar na tua presença. Eu vou clamar, eu vou pedir, eu vou adentrar no seu santo lugar, buscar a minha face. Isso eu acho muito interessante, que talvez você fale, mas orar não é buscar a face de Deus? Não necessariamente. Orar pode ser buscar as mãos do Senhor, buscar a bênção do Senhor, buscar aquilo que Deus pode e quer te dar. Mas buscar a face do Senhor é querer a presença do Senhor. Olha aí a importância, olha aí o sentido da situação, olha que coisa que talvez você não tenha nem percebido. Deus está te chamando para buscar a presença dele. Ele nos criou para ter um relacionamento. Imagina um pai que só recebe o filho quando o filho fala, pai, me dá um PlayStation, pai, me dá um carro, pai, me paga a minha faculdade, pai, me dá um apartamento novo. Poxa, o pai pode dar aquilo, o pai ama aquele filho, o pai quer ver o filho bem, mas é uma relação desagradável, uma relação de interesses. E Deus quer que nós tenhamos com ele não uma relação de interesse, mas uma relação de amizade, uma relação de filho e pai, uma relação de cumplicidade, uma relação de ser braço, ser instrumento do Senhor. Então ele está te convidando para buscar a face dele, ele está dizendo, olha, você já reconheceu que precisa de mim, você já está aqui me querendo, me chamando, mas agora busca a minha face. Então procure ver a Deus, procure adorar a Deus, procure glorificar o nome de Deus, procure ouvir a voz de Deus. E aí ele continua, se afastar dos maus caminhos. Porque não adianta eu sentar, orar, ficar horas na presença do Senhor, orar, buscar ao Senhor, fazer meus pedidos, derramar as minhas dores, se eu continuar, sair dali
e fazer aquilo que não agrada a Deus. E aí eu estou dando um pulo fora da presença de Deus de novo. Então não é por aí. Então, dentro dessa sequência, quando eu busco a presença de Deus, e isso acaba sendo tão natural, porque quando eu busco a presença do Senhor, eu acabo me afastando dos meus maus caminhos. E aí vem as bênçãos do Senhor, né? Diz então, eu ouvirei do céu. Então, lá do céu, né, onde Deus está, Ele me ouvirá. Ele perdoará o meu pecado. Ele curará a minha terra. Olha que fantástico, né? Você precisa ser curado fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Você precisa sarar a sua terra. Você precisa que Deus te ouça, né? De hoje em diante. Aí ele fala assim: aconteceu tudo isso? Agora recebe essa promessa. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei esse templo para o meu nome, esteja perpetuamente nele. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo e Deus está falando assim: agora eu escolhi esse templo, a sua casa, a sua vida, para que os meus olhos estejam sobre ele. Amém? Então, siga a palavra de Deus, né? A orientação como manual e receba o melhor dessa terra na presença do Senhor. Deus abençoe a sua vida.